Olá, criança. Bom dia, espero que todos estejam bem. A nossa história do 5º ano é o ciclo do pau-brasil. Então, o ciclo do pau-brasil foi o quê? Foi a primeira grande riqueza da colônia a ser explorada. Como a ser explorada? Porque era uma árvore de muita abundância no Brasil. Então, era uma fonte de exploração para os europeus. Essa árvore era muito utilizada na Europa na fabricação de móveis, de instrumentos musicais e também era utilizado nas fábricas têxteis, né? Devido à cor avermelhada e a sua madeira serviria de tingimento para as roupas como se diz, europeia. Então, a exploração dessa madeira foi feita pelos indígenas, pois eles conheciam as árvores. A princípio, não se importava em fazer a exploração dessa madeira, pois estava no escambo. O que era o escambo? Era a troca que havia entre os europeus e os índios. Essa troca, né? Eles davam bugigangas e eles dariam a madeira. Então, o pau-brasil não existia em toda a Mata Atlântica, ao longo do litoral brasileiro. O tronco das árvores eram armazenados em depósitos que eram chamados feitorias. E essas feitorias, elas guardavam essa madeira para quando os europeus chegassem, as levassem para a Europa. Então, a obtenção da história de madeira pelos europeus era feita por escambo, ou seja, por meio de troca de objetos que os europeus ofereciam aos indígenas pela madeira, e espelho, objetos de metal, que era facas, enxada, boides e etc. Isso era a exploração que tinha do ciclo do pau-brasil. Então, a agenda de história, atividade, páginas 101 e 102. Explicando a atividade de hoje do ciclo do pau-brasil. Página 101. 1. Observe e marque a imagem que representa o uso da madeira de pau-brasil na Europa durante o período colonial. 2. Observe a imagem e descreva o que está sendo representado nele. 3. Explique como era feito o escambo com os indígenas durante o período colonial. Página 102. 4. Responda as perguntas. A. Por que os navios vinham para o Brasil? B. O que eles traziam e deixavam aqui no Brasil? C. Que tipo de pessoas vinham ao Brasil? D. Como sobreviviam? E. Por que esses casamentos aconteciam? 5. Pesquise e escreva sobre um personagem histórico conhecido como Astenden. O paralelo, a relação que ele faz entre a música e as grandes navegações, ele fala da viagem que era feita por eles, da saudade que trazia no peito deles e também da busca do comércio que eles iriam fazer, né? De comprar e vender. Isso era a relação que era feita nas grandes navegações. Na questão 1 da página 95. Página 96. 2. Observe o mapa e realize uma pesquisa para responder o que está sendo pedido. Então, sabendo que a primeira expedição exploradora foi comandada por Gaspar de Lemos, teve a finalidade de reconhecer o litoral, pinte de vermelho sua rota, observando os pontos que traçava. Então, nós temos aqui os pontos que ele traçou de rota de vermelho, como ele fez, que ele vinha aqui do Cabo de Santa Maria, ia passando a ilha de Santa Catarina, São Vicente, e você faz esse mesmo tracejo.
B. Pinte de azul a rota segundo a expedição exploradora e escreva que foi descoberto. A ilha de Fernando de Noronha. Terceira, escreva as finalidades das expedições exploradoras enviadas ao Brasil. A. Reconhecer o litoral. B. Identificar riquezas que pudesse ser explorada. C. Nomear os acidentes geográficos. E D. Instalar a marca de posse de Portugal. Quarta, escreva o que foi o valor histórico e econômico acreditado à primeira expedição exploradora. Essa expedição teve valor histórico porque se certificou de que não se tratava das Índias, mas de outro continente. O valor econômico porque se descobriu outra riqueza a ser explorada. 5. Escreva a resposta de acordo com as perguntas apresentadas em relação às expedições guarda-costas. A. Depois que se descobriu o pau-brasil, o que começou a acontecer? Outros interesses em explorar o pau-brasil. E não era difícil encontrar navios franceses, por exemplo, nas terras brasileiras. B. O que o rei de Portugal decidiu fazer? Decidiu mandar expedições guarda-costas para o Brasil. C. Qual a principal finalidade dessas expedições? A principal finalidade era proteger e guardar as terras brasileiras. D. O que essas expedições faziam? Destruir as feitorias e os fortes que não pertenciam a Portugal, principalmente os dos franceses, policiavam o litoral e mantinham os navios franceses prisioneiros. Página 98, vocês irão observar as informações feitas no mapa sobre as feitorias durante o período colonial. E escreva um comentário o resultado de suas pesquisas. Então, aqui era feito por vocês. Até a próxima aula, um abraço.